Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui hoje mais uma vez. Pretendo compartilhar com vocês outras ações da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação. Eu sei que no ano passado eu apresentei um rol de ações, mas hoje eu vou me concentrar nesta temática, a formação do leitor hábil, já que era uma pauta do movimento conservador do combate ao analfabetismo funcional. E para que isso aconteça, nós precisamos trilhar um caminho que foi estabelecido pela Política Nacional de Alfabetização, instituída pelo presidente Bolsonaro no dia 11 de abril de 2019. Muito bem, a Política Nacional de Alfabetização apresenta os níveis de literacia. E aqui nós temos a literacia básica, a literacia intermediária e a literacia disciplinar. A literacia básica diz respeito a todo o conjunto de conhecimentos, práticas, habilidades relacionadas ao desenvolvimento da linguagem oral, à leitura e à escrita, que ocorrem na creche, pré-escola e no seio familiar. E também abarca aquele período da alfabetização formal que ocorre nos primeiros anos do ensino fundamental 1. Bom, no tocante à literacia intermediária, nós temos, então, o desenvolvimento da fluência em leitura oral, um excelente termômetro para afirmarmos a compreensão textual, não só de crianças, como também de jovens e adultos, e os processos gerais de compreensão de texto que eu vou tratar mais adiante. E, por fim, a literacia disciplinar diz respeito àquelas habilidades que são exigidas especificamente por cada disciplina, história, ciências, geografia. É neste momento que a criança transita da aprendizagem da leitura para o uso da leitura como instrumento de aprendizagem. Muito bem, traduzindo o que eu disse, nós temos aqui então esses fios, essas cordas que, quando reunidas, geram no futuro um leitor hábil. E isso se espera, de acordo com os níveis de literacia, que se consolide no fim do ensino fundamental 1. Então veja que, de um lado, as crianças precisam compreender a linguagem oral, e aqui há várias competências, habilidades que devem ser trabalhadas para que isso aconteça, até chegar o momento da alfabetização formal, levando-as ao reconhecimento automático de palavras. Então, esses fios vão se unindo até formarmos o leitor hábil. Bom, a Secretaria de Alfabetização, então, levando em consideração vários documentos, pesquisas, relatórios nacionais e estrangeiros, por meio de seus programas, fez uma tradução desses passos que eu apresentei no início em programas e ações. Aqui nós temos, então, um programa decorrente da Política Nacional de Alfabetização, que é o Conta Pra Mim, que promove práticas de literacia familiar, ou seja, toda a interação verbal entre adultos e crianças que fomenta a ampliação do vocabulário, a aquisição de conhecimentos sobre o mundo e outras habilidades que são precursoras da alfabetização formal. E agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo de uma das campanhas deste programa. Sabe o que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo! Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm este poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E, principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. Mamãe, conta pra mim! Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É um programa belíssimo que tem contagiado as famílias brasileiras.
E no site do Ministério da Educação, acessem alfabetização.mec.gov.br/conta pra mim, vocês encontram o Guia de Literacia Familiar com as 6 principais estratégias, né, para os pais colocarem em prática essas dicas, essas orientações sobre interação verbal, vídeos que traduzem o guia, né, com informações mais diretas à população em geral. Os livros que foram apresentados aqui na campanha publicitária estão disponíveis em formato digital nesse mesmo site, basta baixá-los e imprimi-los. E uma série de vídeos com a participação do artista Toquinho, que interpreta cantigas infantis e narra fábulas de Monteiro Lobato. Mas a principal ação desse programa é uma parceria com o Ministério da Cidadania, envolvendo o Criança Feliz, que é o maior programa de visitação domiciliar do mundo. O programa Criança Feliz atende famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. Então, por meio da parceria entre o Conta Pra Mim e o Criança Feliz, entregamos para 30 mil famílias, um pouco mais de 30 mil famílias, kits de literacia familiar. Vocês estão vendo aqui os kits compostos por 20 obras dessa coleção que foi apresentada e outras orientações sobre essas práticas a essas famílias. Um detalhe importante, os visitadores do programa receberam uma capacitação elaborada pela Secretaria de Alfabetização e também orienta essas famílias transmitindo as dicas de literacia familiar. E aqui uma cena belíssima de uma criança recebendo uma dessas obras. Então passemos Estamos ainda na literacia básica. Eu mostrei aqui ações que traduzem pesquisas que mostram a importância da literacia familiar. E agora vamos para a alfabetização formal, que ocorre lá no primeiro ano do ensino fundamental. Na alfabetização formal, nós precisamos explicitar para as crianças esses 6 componentes aqui, que aparecem no National Reading Panel. Na verdade, 5 deles aparecem no National Reading Panel, e o 6º foi adicionado pela Secretaria de Alfabetização, que é a produção de escrita. Um detalhe importante, este relatório, que influenciou vários países no desenvolvimento de políticas de alfabetização, só agora ganha sua primeira tradução para o português do Brasil, graças a uma iniciativa também da Secretaria de Alfabetização. Em breve, o ministro Vitor Godoy apresentará este relatório, disponibilizará esse relatório à população. E aí, nós temos o vídeo de lançamento do programa Tempo de Aprender. Porque há um tempo, de acordo com as evidências científicas, né, mais fecundo para a aquisição da leitura e da escrita, e nós não podemos perder esse tempo. Vamos ver aqui esta campanha belíssima. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Veja, não sei se vocês perceberam a transição de uma criança que estava em casa, recebendo, sendo estimulada pelas práticas de literacia familiar e depois indo para a escola. E no Tempo de Aprender nós lançamos 2 formações que se destacam. Práticas de alfabetização, com mais de 470 mil inscritos, e alfabetização baseada na ciência. Vejam aqui quantos especialistas participaram dessa formação. São mais de 30 especialistas europeus, dos Estados Unidos, do Brasil, que elaboraram um material que hoje é reconhecido pelo governo português. O manual Alfabetização Baseada na Ciência será lançado em breve em Portugal e disponibilizado aos professores portugueses. Um reconhecimento do governo português deste belíssimo trabalho encomendado pelo governo federal. Os manuais estão disponíveis no site do Ministério da Educação, todos podem acessá-los e baixá-los aí gratuitamente.
E aqui a campanha de lançamento do ABC. Se você trabalha com alfabetização de crianças, tenho boas notícias. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. Oferecido pela CAPES em parceria com renomadas instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br. Hoje já são mais de 250 mil cursistas. E um detalhe, este é o curso mais acessado na plataforma Avamec. São mais de 9 milhões de acessos. Muito bem. Não paramos por aí. Em 2020, firmamos uma parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, Instituto do Cérebro, e lançamos a primeira versão do aplicativo finlandês que se chama Grafogame. Trata-se de um jogo que emite estímulos sonoros, convidando então as crianças a associar esses estímulos a letras, sílabas, palavras e frases. Zerando o Grafogame, as crianças já conseguem a ler suas primeiras frases, porque nós recentemente lançamos a segunda versão deste aplicativo, ampliando as fases e desafiando então as crianças a lerem suas primeiras frases. Vamos ver aqui a campanha que vai explicar com mais clareza esta importante ação do Ministério da Educação. O Grafogame, disponibilizado pelo governo federal por meio do Ministério da Educação, está com novas fases e surpresas. O Brasil já é o primeiro do mundo em downloads do jogo. Professores e pais de todo o país já usam o Grafogame para apoiar a alfabetização das crianças. Filho, sua aula vai começar. Sua professora vai usar o Grafogame. Baixe gratuitamente o Grafogame no seu celular, tablet ou computador. Somos o primeiro colocado no ranking mundial, considerando os países que disponibilizam o aplicativo e o número de downloads. São mais de 1 milhão de downloads no Brasil. Aqui está a campanha que está sendo transmitida na TV aberta. Os canais do Ministério da Educação semanalmente divulgam essas ações. E daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês, então, para esse problema de comunicação. Será que o problema está no governo federal? Daqui a pouco a gente vai discutir. Literacia intermediária. Então, nos recordemos daquele mapa inicial da literacia básica, intermediária, para chegarmos à disciplinar. Na literacia intermediária, as crianças precisam adquirir a fluência em leitura oral. O que é a fluência em leitura? É a capacidade de ler com precisão palavras, mas a precisão não garante a compreensão. É preciso também que você imprima um certo ritmo na leitura, leia uma quantidade específica de palavras por minuto em cada ano de escolaridade e também tenha uma boa prosódia. Então, a fluência é um termômetro para sabermos se uma criança realmente está compreendendo aquilo que lê. E o governo federal, nesse sentido, tem investido intensamente em ações voltadas à avaliação de fluência em leitura oral. Veja, firmamos uma parceria com o ITA e está desenvolvendo uma ferramenta tecnológica, né, fazendo uso de inteligência artificial, que faz uso de inteligência artificial, para que nossos professores no futuro façam a aferição da fluência em leitura. E lançamos também, por meio das avaliações diagnósticas e formativas, os cadernos de fluência em leitura, que estão disponíveis para os professores da rede pública e privada de todo o país. Então, eu tive o privilégio de visitar uma rede de ensino que já começou a utilizar este importante instrumento que faz um diagnóstico da situação dos alunos no tocante ao desempenho em leitura. E nós também aderimos ao PEARLS. Quem conhece este estudo internacional de avaliação da literacia de leitura aqui neste auditório? Quem conhece o PISA? Saibam, senhores, o PISA é muito importante, só que avalia jovens entre 15 e 16 anos, né, que estão chegando ao mercado de trabalho,
mas o PEARLS e o TIMSS são estudos muito importantes quando pensamos na melhoria da qualidade da educação básica, sobretudo do ensino fundamental 1 e 2, porque este estudo é aplicado no fim do 4º ano de escolaridade, para saber se os alunos efetivamente aprenderam a ler e quais são os critérios levados em consideração pelo PEARLS nessas avaliações. A aferição de 4 processos gerais de compreensão de textos. As crianças precisam, entre 9 e 10 anos, ser capazes de localizar e extrair uma informação explícita de um texto. Além disso, fazer inferências diretas, ou seja, relacionar essas informações que aparecem no texto. Mas é preciso dar um terceiro passo. Elas têm de ser capazes também de interpretar o texto, acionando conhecimentos prévios com aquilo que leu. E, por fim, emitir um juízo, fazer uma análise e avaliar o texto. Então, são esses os critérios adotados pela IEA na elaboração desta importante avaliação que afere a compreensão textual de alunos do 4º ano de escolaridade. O Brasil participou pela primeira vez do PEARLS no ano passado e neste ano vamos dar publicidade aos resultados e esses resultados serão importantíssimos para mapearmos a situação dos nossos estudantes e compará-los com estudantes de outros países. Aderimos também recentemente ao TIMSS, que é o correlato do PEARLS para a aferição do desempenho de alunos do 4º e 8º anos em matemática e ciências. Este é outro importante estudo internacional. Pela primeira vez na história, o Ministério da Educação, o nosso país, melhor dizendo, vai participar dessas avaliações. O governo federal é signatário da IEA, que é o órgão que conduz esses estudos, desde 1997. Só em 2019 começamos a aderir a esses estudos que vão nos ajudar na melhoria, por exemplo, da qualidade curricular em nosso país. Bom, então agora para finalizar, eu tenho 4 minutos aqui para dizer a vocês o seguinte. Vocês já se apropriaram de todas essas ações da Secretaria de Alfabetização? Estão discutindo esses assuntos, debatendo temas relacionados à literacia, PEARLS, TIMSS, etc. Se não estão, o que está acontecendo? Eu provei aqui por A mais B que o governo federal tem feito esse papel na divulgação dessas ações, por meio de campanhas e outras publicações que ocorrem nas páginas do Ministério da Educação. Bom, nós estamos levando em consideração evidências científicas no desenho dessas ações, na disponibilização dessas ferramentas. Mas existe um universo apresentado pelo ex-ministro de Estado da Educação de Portugal, Nuno Crato, que é o universo dos romantismos pedagógicos. E esse universo exerce muita atração. Então, qual a pergunta que eu faço a vocês? Será que nós não estamos gastando muito tempo com temas relacionados à educação que tem como base romantismos pedagógicos? E veja que eu não estou falando de romantismos pedagógicos que os conservadores ou aqueles que são de direita costumam atacar, não é? Porque fazem parte do universo da oposição. Será que no nosso meio nós não estamos perdendo muito tempo com esses romantismos? Porque eu visitei alguns municípios brasileiros para entregar os kits de literacia familiar e também acompanhar a implementação do programa Tempo de Aprender. Em Tupiranga, os assistentes sociais do programa Criança Feliz aparecem aqui felizes, porque estão agora fornecendo a famílias vulneráveis os kits de literacia familiar. Vocês já viram uma criança que nunca tinha recebido um livro infantil em casa? Eu vi. Essas assistentes estão vendo. E nós estamos chegando a essas famílias. Veja aqui o programa Tempo de Aprender no município de Capim Branco, em Minas Gerais. Toda a rede implementou essas ações que eu acabei de apresentar. Então, este é o Brasil real. Estas professoras são professoras reais que lidam com alunos reais. Essas assistentes sociais são reais e trabalham com famílias reais. Então nós precisamos nos voltar para o Brasil real e nos afastarmos
desse universo paralelo, não é? Muitas vezes, não é? Repleto de romantismos pedagógicos. Vou citar aqui alguns deles. Quem aqui já não ouviu a história de que ouvir Mozart aumenta o QI das crianças, o famoso efeito Mozart? Um belo de um romantismo pedagógico que circula no nosso meio. Quem aqui já não ouviu a história de que as crianças devem ler os clássicos para adquirirem virtudes? Qual é a correlação entre uma coisa e outra? Há instrumentos de aferição da educação literária de crianças que não tocam nesse assunto. A literatura é muito boa, mas essa relação é questionável. Quem aqui já não ouviu, né, aquela história de que cada um pode usar uma abordagem específica para aprender a escrever, que você deve escolher aquela que mais se encaixe com o seu perfil? Quem aqui já não ouviu em nosso meio que há uma relação entre alto ou baixo desempenho em matemática de acordo com o temperamento da criança? Ouviram já essa história? Se a criança é melancólica, ela subtrai melhor, ao passo que a colérica, sei lá, né, soma com mais eficácia. Romantismos pedagógicos que circulam no nosso meio, que fazem parte de um universo paralelo, que não dialoga com a realidade do nosso Brasil. Por isso, precisamos de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Certo? Então, eu convido os senhores a conhecerem as ações da Secretaria de Alfabetização e a dialogarem com os gestores educacionais, com professores, com assistentes sociais, com os agentes da saúde, para que consigamos reverberar tudo isso, uma vez que as crianças sofreram um impacto muito profundo com o afastamento das aulas presenciais. Tá certo? Então, fica esse meu pedido, e eu quero terminar aqui agradecendo a minha equipe. Quem imaginaria lá em 2019 que a Secretaria de Alfabetização, que está disponibilizando todas essas ações, seria composta por um historiador, o Eduardo Salenave, grande responsável pelo desenho Conta Pra Mim. Uma salva de palmas a ele. Figura desconhecida nesse universo paralelo que eu mencionei, deveria estar sendo consultado por todos. Como que você desenhou esse programa? Quais foram os indicadores que você levou em consideração? São 3 anos e meio de trabalho árduo do Eduardo e nada disso acontece. O William, um físico, PhD em física, que é o grande responsável pelo desenho do Tempo de Aprender. E também do Conta Pra Mim. E Fábio Gomes, um engenheiro, auditor de carreira, que trabalhou intensamente no desenho do programa Tempo de Aprender. Eu acompanhei estes 3 aqui, trabalhando sexta, sábado, domingo, no Ministério da Educação, saindo meia-noite de lá, com um sorriso no rosto, porque nosso foco são as crianças brasileiras. Então, por favor, conheçam as ações decorrentes dos programas que foram elaborados pela Secretaria, ajude-nos a divulgar essas ações e também consulte esses nomes, porque conseguiram traduzir pesquisas científicas em políticas públicas. E por falar em efeito Mozart, quero terminar minha palestra aqui com um vídeo que vai aumentar, então, o nosso QI, né? Já que música tem esse poder. Então é isso, gente. Muito obrigado.